Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui no canal do Estuda Mais. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Olha só o que diz essa questão. Qual a massa de água encontrada em 1,9 vezes 10 a 24 moléculas de água? Bom, primeira coisa, a gente tem que entender algumas coisas sobre a água. A água ela tem uma fórmula molecular, vou colocar aqui, ó, fórmula molecular H2O. Essa é a fórmula molecular da água. E o que significa isso? Significa que nós temos dois átomos de hidrogênio dentro da molécula de água e de oxigênio, que não tem nada aqui na frente dele, a gente tem um átomo de oxigênio. Então, hidrogênio são dois átomos e oxigênio nós temos um átomo dentro da molécula de água. Se você pegar a quantidade de átomos que você tem dentro da molécula e multiplicar pela massa molar deles, por exemplo, o hidrogênio, se você vai até a tabela periódica, você vai ver que a massa dele é igual a 1. E o oxigênio, se você for na tabela periódica, a massa atômica dele é igual a 16. Se você multiplicar aqui, ó, 2 vezes 1, a massa de 2 é a massa de dois átomos de hidrogênios. 1 vezes 16 é igual a 16. Agora, somando esses valores, a massa de todos os dois hidrogênios com todos os oxigênios, que no caso é um oxigênio apenas, 16 mais 2 é igual a 18 gramas por mol. Uai, professor, mas o que é isso, 18 gramas por mol? Isso daqui é o que a gente vai chamar de massa molar da água. O que é a massa molar? É a massa que você tem a cada 1 mol de uma determinada molécula. Então pense assim, 18 gramas de água não é uma molécula de água, tá? 18 gramas de água você tem se você estiver trabalhando com 1 mol de água. Mas 1 mol de água é o quê? 1 mol de água são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então, é uma quantidade extremamente grande de moléculas. A gente poderia chamar esse número aqui de 600 sextilhões de moléculas de água, tá? Agora, você tem uma quantidade de 1,9 vezes 10 a 24 moléculas que a questão passou ali para a gente. E a questão quer saber quanto de grama, qual que é a massa que a gente tem, né, em gramas de água. Você pode ignorar esse 1 mol que eu coloquei aqui no meio, ó, e fazer uma relação direta entre a massa que você tem, vou colocar aqui massa, e o número de moléculas. Então você sabe o seguinte, ó, que com uma massa de 18 gramas, você tem um número de moléculas de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, com 1,9 vezes 10 a 24 moléculas, qual que vai ser a massa em gramas de água que a gente vai ter? Para a gente descobrir essa quantidade, a gente vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Eu vou pegar o 18 e multiplicar por 1,9 vezes 10 a 24, e eu vou pegar o x e vou multiplicar ele pelo 6 vezes 10 elevado a 23. Não se assuste muito com essas notações científicas, tá? A gente vai poder simplificá-las bem. Você vai fazer o seguinte aqui. Dava para simplificar direto, praticamente cortar elas aqui, mas eu vou manter elas para a gente fazer os nossos cálculos, tá? Eu vou pegar primeiro o x e vou multiplicar pelo 6 vezes 10 elevado a 23. Do outro lado da igualdade, eu vou colocar 18 multiplicado por 1,9 vezes 10 elevado a 24. Primeiro que para a gente fazer a multiplicação, você pode ignorar por enquanto, ó, esse vezes 10 a 24 aqui e multiplicar apenas o 18 por 1,9, tá? Então, se você fizer isso, fica mais fácil para você fazer sua conta. Se você pegar 18 e multiplicar por 1,9, o resultado vai ser 34,2. Então, 34,2, e você vai pegar esse vezes 10 a 24 e vai copiar ele aqui do lado. Vezes 10 elevado a 24.
Aqui eu tenho x vezes 6 vezes 10 é 23, que nada mais é do que 6 vezes 10 é 23 vezes x. Para descobrir o valor de x, eu jogo 6 vezes 10 é 23 para o outro lado da equação. E aí você vai ter x é igual a 34,2 vezes 10 elevado a 24, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Aqui, ó, você pode fazer a divisão apenas entre o 34,2 dividido pelo 6. E aí você pode ignorar o vezes 10 elevado a 24, que está sendo dividido pelo vezes 10 elevado a 23 por enquanto, tá bom? E como que vai ficar? Primeiro você vai fazer 34,2 dividido por 6, que é igual a 5,7. Então o resultado da divisão só entre esses dois valores aqui é 5,7. E aí, quando você está dividindo esse vezes 10 a 24 por esse vezes 10 a 23, você vai pegar aqui, ó, só os expoentes, o 24, e vai subtrair ele desse outro expoente que você tem aqui, que é o 23. 24 menos 23 é igual a 1. Então, você vai ter aqui, ó, 5,7 vezes 10 elevado a 1. O que significa esse vezes 10 elevado a 1? Quanto que é 10 elevado a 1? É 10. Então, você vai ter que x é igual a 5,7 vezes 10. Ou seja, x é igual a 57. 5,7 vezes 10 é igual a 57. 57 o quê? Bom, vamos voltar aqui para a gente ver o que a gente estava procurando. Uma massa em gramas de água, não é? Então, a gente vai ter 57 gramas de água. Essa é a massa de água que a gente vai ter se a gente estiver trabalhando com 1,9 vezes 10 a 24 moléculas de água. Tá? Então, a massa que a gente tem é uma massa de 57 gramas. Bem tranquilo, não é? Então, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!